Como você pode ver, nós não estamos nos nossos estúdios, estamos em São José do Rio Preto, onde o Flamengo chega na noite de hoje para se concentrar para o jogo de amanhã contra o Mirassol. No Ninho do Urubu, o técnico Leonardo Jardim vai dar ali o último treino, vai fazer a última atividade, até para decidir quais serão os jogadores que serão relacionados para o jogo de amanhã. Eu já começo o vídeo com uma pergunta. Se você fosse o técnico Leonardo Jardim, você pouparia o time para quarta-feira, para o jogo contra o Cruzeiro da Libertadores? O que você faria? Viria com força máxima para buscar os 3 pontos no Campeonato Brasileiro ou pouparia para o jogo da próxima quarta-feira da Libertadores? Coloca, por favor, nos comentários, eu quero saber qual é a sua opinião. Falando de desfalques, o técnico Leonardo Jardim não deve ter à disposição Bruno Henrique, que não treinou nem na quinta e nem ontem. O jogador está sentindo dores no tornozelo após aquela entrada do Matheus Henrique no jogo contra o Cruzeiro. E aí eu vou dizer uma coisa. O Eric Farias ontem, ele foi muito bem e esculachou e acabou com a narrativa do técnico Abel Ferreira. Por quê? O Abel Ferreira fica aí berrando a todos os cantos que o título do Flamengo na final da Libertadores, porque o título do Flamengo tem um asterístico, porque o Pulgar teria que ser expulso num lance com o Fux, aquela coisa toda. E aí o Eric Farias lembrou uma coisa muito certa. O mesmo árbitro de vídeo da final da Libertadores era o árbitro de vídeo desse jogo das oitavas de final entre Flamengo e Cruzeiro. E aí ele falou assim, ó, primeiro, teve o lance do Veiga no Carrascal, uma entrada de sola do Veiga no Carrascal. O Veiga não foi expulso. No mesmo jogo, teve a entrada do Pulgar no Fux. O Pulgar não foi expulso. E agora teve esse lance do Matheus Henrique no Bruno Henrique e o Matheus Henrique não foi expulso. O que você quer dizer com isso? Que o cara tem um critério e ele respeita o critério dele, desmontando a narrativa do Abel Ferreira, que fica aí gritando, porque tem um asterístico no título. Não tem asterístico, tem um árbitro de vídeo coerente, que tem critério. O problema é que o Palmeiras está acostumado a ser ajudado pela arbitragem. O problema é que o Palmeiras está acostumado a ser beneficiado, como foi agora no jogo contra o Cerro Porteño. Foi ajudado, porque o primeiro gol do Cerro Porteño, o cara não está impedido. Mas aí o VAR foi lá, chamou impedimento, tiraram um gol do Cerro Porteño e é aquilo. Sempre o VAR ajuda e beneficia o Palmeiras. Só que agora ele encontrou, ou melhor, na final da Libertadores, eles encontraram um árbitro de vídeo que foi coerente com as suas ideias e manteve. Certo momento era para expulsar o jogador do Palmeiras, não expulsou. No outro momento era para expulsar o jogador do Flamengo, não expulsou. E agora era para expulsar o jogador do Cruzeiro e não expulsou. Todos os 3 lances caberiam uma expulsão e não teve a expulsão. E tá tudo certo. Se ele puxasse para um e não puxasse para o outro, era incoerência. Ele é coerente para desmascarar as falas do Abel Ferreira, que fica aí o tempo inteiro querendo desmerecer e desmoralizar o título do Flamengo da Libertadores. Bom, vamos mudar o assunto aqui para falar agora sobre a situação do Alan Santos, jogador que está se despedindo do Flamengo para o Benfica. Durante a madrugada, o Flamengo avançou ainda mais nessa negociação e agora, ao que tudo indica, o Flamengo aceitou, a proposta do Benfica e o garoto vai sair do Flamengo e vai para o futebol português. Alguns torcedores ficaram revoltados e chateados com essa notícia. Por quê? O garoto está saindo de graça do Flamengo para o Benfica. O Flamengo está mantendo aí um percentual de 30%, de 50%, desculpa, no passe do jogador. E aí o que acontece é o seguinte, o Flamengo é o time do Brasil que mais compra jogador para base. E também é o time do Brasil que mais libera os seus jogadores de graça. Flamengo essa semana comprou um atacante do Cuiabá, pagou 6 milhões de reais por ele. E essa semana está liberando de graça um outro atacante para o Benfica. O José Boto e o Alfredo Almeida, eles não conseguem vender jogadores, só conseguem praticamente dar o jogador, não, porque vai ficar com um percentual de venda no futuro, vai ficar com percentual caso seja vendido no futuro. E se não for vendido?
Não poderia vender e manter um percentual, ainda que vendesse por um valor mais baixo, mas manteria um percentual? Não poderia fazer assim? Mas nem o Boto e nem o Alfredo conseguem vender os jogadores. Eles não conseguem vender principalmente os jogadores que se destacam, porque esse garoto foi destaque na Libertadores Sub-20. Eles não conseguem. O Flamengo compra jogador para base e não consegue vender e libera os jogadores de graça. Muita gente reclamando sobre isso e muita gente criticando o trabalho do José Boto. Como aqui eu não tenho rabo preso, eu não tenho amizadezinha com dirigente nenhum, eu respeito todos eles, eu respeito o BAP, eu respeito o Boto, eu respeito o Alfredo. Quando acertar, eu vou vir aqui e vou bater palma. Mas quando eu achar que está fazendo alguma besteira, eu vou contestar, como estou contestando agora. Isso para mim é um absurdo. Você vê, ontem eu estava fazendo um vídeo aqui de manhã falando bem do trabalho do Marcelo Contes, que é o profissional responsável pela questão das torcidas. Eu falei, ó, isso, eles fazem um bom trabalho, eles chegam antes, eles agilizam e resolvem muitas coisas. E hoje eu tô aqui criticando o trabalho de José Boto e do Alfredo Almeida por terem liberado mais um jogador de graça do Flamengo. Então, assim, aqui é assim, quando as coisas forem para ser faladas, eu vou falar. Tanto para elogiar, como também para criticar, quando precisar ser criticado, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Bom, vamos mudar o assunto aqui. Vamos falar agora sobre a situação do Eric Pulgar. Por quê, gente? Isso é uma outra situação. O Eric Pulgar está com 4 propostas na mesa. Dentre essas 4 propostas, tem a proposta do Neon, da Arábia Saudita, tem proposta da equipe da MLS, que é os Estados Unidos. A multa do Eric Pulgar hoje é 4 milhões de dólares. O que é isso, Flazueiro? 20 milhões de reais. Nada mais que isso. E aí o que acontece? A informação que saiu no Globo Esporte, já durante a noite de ontem, quase meia-noite, saiu essa notícia, é que o Eric Pulgar, ele deu um prazo, o empresário no caso, deu um prazo para o Flamengo até a próxima sexta-feira, dia 21, para que o Flamengo dê uma resposta. O jogador está pedindo uma renovação de contrato com um aumento de salário. O Flamengo até topa aumentar o salário, desde que aumente o tempo e a multa. O jogador quer só que aumente o salário. O Flamengo quer aumentar o salário, quer aumentar o tempo em mais um ano e quer também aumentar o valor da multa rescisória. E não estão ali conseguindo chegar a um consenso a diretoria do Flamengo e o empresário do jogador. Por falta deste consenso e por falta do fim dessa negociação, o empresário do jogador, Fernando Fenacevic, acho que é assim, como que é, mano? Felicevic, o Fernando Felicevic, ele deu um prazo para o Flamengo até sexta-feira. Ou o Flamengo decide a situação e aceita os termos do empresário / jogador, ou o jogador vai embora do Flamengo, já que as propostas que o jogador tem na mesa, todas elas aceitam vir no Flamengo e pagar o valor integral da multa rescisória. E quanto que é a multa rescisória, Flazueiro? 20 milhões de reais. Pouco mais de 20 milhões de reais. É o que o Flamengo vai receber pelo Eric Pulgar. No momento da renovação no ano passado, o Boto diminuiu a multa rescisória do jogador. Ele não consegue convencer ninguém, cara. É isso que eu fico impressionado. Ele não consegue convencer ninguém. Ele diminui a multa para renovar com o cara. Aí deu um ano, o cara tá querendo renovar de novo. E aí quer renovar, porque já tem uma proposta para ir embora, e aí quer aumentar salário. Ele não consegue. Aí, não, você pega muito no pé do Boto. Eu não pego no pé do Boto, cara, porque o trabalho do Boto é muito ruim no Flamengo. Eu fico agoniado. Na moral, desculpa, mas essa é a notícia. O Pulgar tem propostas, a multa dele é baixa, porque 20 milhões de reais até clubes do Brasil conseguiriam pagar. Óbvio que essa multa é para o exterior. E agora a informação é essa. O empresário chegou e falou para o Flamengo, ó, até sexta-feira, se não responder sobre a renovação do contrato, o jogador vai embora. Vamos esperar para ver como é que vai ficar essa situação. É óbvio que o Flamengo vai precisar se mexer, vai precisar agir para resolver a situação do jogador.
Eu vou ficando por aqui, lembrar você aqui a aba Produtos, tem diversos produtos do Flamengo que você pode comprar e receber na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Lembrando que quando você compra qualquer produto por aqui, você ajuda o Flamengo e também ajuda o canal. Muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto. Ó, Flamengo chega hoje, eu já tô aqui em São José do Rio Preto esperando o Mengão. Valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis.